Muito bem, rapaziada. O tema da aula de hoje, eu vou fazer uma retomada da última aula, que nós tratamos do processo de transição do primeiro reinado para a regência, e recapitular essa aula, o início dessa aula, para poder fazer um entendimento melhor do tema dessa aula de hoje, beleza? Então, o que eu chamo de período pós-independência é o período, obviamente, que ocorre pós ao processo que levou à independência do Brasil. Então, eu tenho aqui uma linha do tempo que marca 1822 a 1831, o primeiro reinado, porque nós lembramos que 1822 foi a proclamação da independência do Brasil, tá? E começou o que nós vamos chamar de primeiro reinado. Dom Pedro I administrou o Brasil até 1831. E de 1831 até 1840, que é o tema da aula de hoje, nós demos início ao período chamado de período regencial. Então, esse período regencial, que é um período de transição entre o primeiro e o segundo reinado, ele vai durar apenas 9 anos, de 1831 a 40, quando em 1840 nós tivemos aqui o golpe da maioridade, beleza? Aí nós tivemos o segundo reinado, que vai até 1889. Então, preste atenção na linha do tempo, que marca todos esses três períodos, e esses três períodos juntos, eles vão se chamar período pós-independência. Ou tem alguns autores que chamam esse período de período do Império Brasileiro, tá bom? O período imperial brasileiro. Aí que nós vamos ter de 1822 a 1889. Em 89 nós tivemos a proclamação da República. Beleza, galera? Tranquilidade? Então vamos lá. O período regencial, ele é dividido em duas fases, gente. Duas fases. A primeira fase, conhecida como avanço liberal, de 31 a 37, tá? E a segunda fase, chamada de regresso conservador, de 37 a 1840. Agora, você pode me perguntar, gente, professor, por que esse período é assim chamado, ou esses dois períodos são assim chamados, tá? O avanço liberal é o momento em que os liberais eles estiveram, obviamente, avançando e dominando o governo. Na verdade, dominando o poder político. Então, nós vamos ter aqui um período em que o Partido Liberal, ele de fato foi o que manipulou, foi aquele que governou, foi aquele que teve o domínio político dentro do período regencial, até 1837, quando aí nós tivemos a renúncia do Diogo Feijó, beleza? Aí nós vamos ter o regresso conservador, o retorno dos conservadores ao poder, de 37 até 1840, beleza, galera? Como é que eu posso explicar isso, professor? É simples, ó. Eu tenho aqui o primeiro reinado, nós tivemos dois partidos, né, inseridos aqui dentro do primeiro reinado. Desde quando o Dom Pedro assumiu como príncipe regente, em 1821, tá? Nós tivemos aqui uma formação político-partidária no primeiro reinado. Então, nós tivemos aqui o partido conhecido como Partido Brasileiro, tá? Esse Partido Brasileiro, ele tinha a intenção de proclamar a República, ele era republicano, e ele vai também ter uma característica de ser um partido liberal. Por que, professor, liberal? Liberal é a ideia de liberar, gente. O que é liberar? Obviamente, libertar o Brasil do jugo monárquico. Vamos lembrar que o Brasil ele foi o único país da América Latina que proclamou a sua independência, mas não proclamou a República. Ele se manteve como um país monárquico, mesmo, obviamente, sendo independente de Portugal. Então, nasce aqui um partido anti-português.
contrário aos portugueses. Então, nós vamos ter aqui um partido chamado de Partido Brasileiro, que tinha por intenção proclamar a República e, por isso, libertar o Brasil dessa administração monárquica. E, ao contrário desse partido, nós vamos ter o Partido Português aqui embaixo, que é formado por essa elite remanescente de Portugal, tá? Que vai, obviamente, tentar manter a monarquia a todo preço, e por isso, por tentar manter a monarquia, esse partido ele vai ser assim chamado de partido conservador, uma tendência a ser um partido conservador. Então, meus queridos, nesse momento político do primeiro reinado, é um momento em que nós vamos ter aqui os conservadores ao lado do governo, como partido de situação, que obviamente vão dominar o cenário político dentro do contexto. Então, eu tenho, no primeiro reinado, uma liderança conservadora ao lado do governo, que domina esse período político, e nós vamos ter, então, resumindo, os conservadores do poder. Agora, quando houve a mudança para o período regencial, Dom Pedro I abdicou o trono em 7 de abril de 1831, começa o período regencial. Olha aqui, gente, ó. 1831 até 1840. Quando começa o período regencial, ele já começa com um avanço liberal, como eu estava falando para você. Por quê? Porque nós vamos ter aqui a formação política de, ao invés de 2 partidos, 3. Por exemplo, o Partido Liberal, que era o Partido Brasileiro, ele vai ser formado por 2 alas político-partidárias. Olha aqui, ó. Vou marcar para você, ó. Os liberais exaltados, tá? E os liberais moderados. Qual é a diferença, professor? É que os exaltados queriam a República, que já é uma tendência do Partido Brasileiro lá do primeiro reinado. Não sei se eu estou deixando claro para você. O Partido Brasileiro ele formou 2 partidos no período regencial. E esses 2 partidos vão ser o liberal exaltado e o liberal moderado. Só que o exaltado ele mantém a tendência do primeiro reinado, que era proclamar a República. Os exaltados queriam a República, tá? E os liberais moderados, eles queriam manter a monarquia como sistema de governo e reformar essa monarquia. Aí, o Partido Português, no primeiro reinado, passa para o período regencial como partido restaurador. A tendência desse partido era manter a monarquia, conservar essa monarquia e acreditar no retorno de Dom Pedro ao Brasil. Porque, deixa eu lembrar a vocês, em 1831, quando Dom Pedro abdicou o trono, ele partiu de volta para a Europa. E lá na Europa, ele vai, obviamente, reunir forças para poder reconquistar o trono que estava nas mãos do seu irmão, Dom Miguel, que havia dado um golpe, tá, em Portugal, quando, em 1826, Dom Miguel havia prometido casar com a filha de Dom Pedro. Dom Pedro era o legítimo herdeiro do trono de Dom João, que faleceu em 1826. Quem faleceu? Dom João. Então, Dom Pedro, que era o filho primogênito de Dom João, deveria retornar para Portugal e lá assumir como rei de Portugal. Só que aqui no Brasil não permitiram que Dom Pedro retornasse para Portugal, porque existia um medo
de o Dom Pedro, retornando para Portugal, ele tentasse recolonizar o Brasil. Sacou? Então, a vontade dos restauradores ou conservadores era o retorno de Dom Pedro para ser imperador do Brasil. Mas Dom Pedro não retornou. Dom Pedro reconquistou o trono em 1834 e no mesmo ano ele veio a falecer. Ele passou a ser conhecido como rei de Portugal lá, com o título de Dom Pedro IV, beleza? E aqui a vontade dos restauradores era que a monarquia se mantivesse com o governo de Dom Pedro. Então, não foi possível. Então, vamos lá. Por que esse período é chamado de avanço liberal? Porque os liberais moderados, eles, de certa forma, passaram a coordenar esse período político que antes estava nas mãos dos conservadores. Tá? Como é que eu posso afirmar isso, gente? É simples. Existe uma figura política aqui, chamado Diogo Feijó, que passou a ser ministro da Justiça e da Defesa, aqui dentro do processo, que vai, obviamente, ser um grande, vamos dizer assim, articulador político, inclusive consegue, em 1834, passar o ato adicional de 1834, que vai fazer uma reforma na Constituição de 1824 e a regência deixa de ser trina e passa a ser uma regência única, em que o próprio Diogo Feijó vai ser o regente. Então é por isso que nós vamos chamar de avanço liberal esse período. Por quê? Porque os liberais, além de avançarem politicamente, eles vão coordenar essa política na figura de Diogo Feijó, que vai reformar a Constituição, que era uma das intenções dos liberais moderados. Então, o primeiro período dessa divisão do período regencial é chamado avanço liberal. Por que é avanço liberal? Porque os liberais moderados estiveram com o poder em suas mãos. Só que, em 1837, o Diogo Feijó ele não conseguiu mais administrar o Brasil como um regente único. E aí o que acontece? Ele renuncia esse poder e, no lugar dele, um vice que vai assumir e vai ficar até 1840, né? O Araújo Lima. E esse Araújo Lima era um membro do Partido Conservador. Então, nós vamos ter aqui os conservadores perdendo o poder político no avanço liberal e retornando para esse poder político em 1837. Então, esse segundo período do período regencial vai se chamar regresso conservador. Por que ele vai se chamar regresso? Porque os conservadores que estavam no poder no primeiro reinado perderam o poder para os moderados aqui na primeira fase do período regencial, que vai se chamar avanço liberal, mas como o Diogo Feijó renunciou e o Araújo Lima era um membro do Partido Conservador, então os conservadores regressaram para o poder político. Então, nós vamos ter aqui uma segunda fase do período regencial chamada regresso conservador, porque os conservadores regressaram em 1837, tá? Com a renúncia de Diogo Feijó, pela figura de Araújo Lima, que era um membro desse partido. Então, conservadores do primeiro reinado, liberais moderados no início do período regencial e no fim do período regencial, os conservadores retornaram ao poder. E dos três partidos do avanço liberal, nós vamos ter a formação de apenas dois no período do regresso, que vão ser o progressista e o regressista. O Partido Progressista vai ser formado
tá? Por essa ala dos liberais moderados e exaltados, e o regressista vai ser formado a partir do Partido Conservador. Então, o progressista ele é liberal republicano e o regressista ele é conservador monárquico. Quem estava agora com o poder nas suas mãos? Os regressistas. Por isso, eu vou chamar o período de regresso. Os conservadores regressaram ao poder. Eu quero fazer uma pergunta aos senhores, saber se os senhores estão me ouvindo e estão entendendo o que eu estou dizendo. Por favor, respondam no chat para mim. Obrigado. Estou aguardando. Alguma dúvida, Carol, Richard? Alguma dúvida? Vocês não conseguiram entender essa primeira parte da aula? Me digam, por favor. Tá tudo bem? Só tem 2 pessoas assistindo? Não. Porque até agora só 2 pessoas me responderam. Ah, não, eu que não estou vendo aqui. Tudo certo? A Juliana, bom dia. Bom dia, Richard, Yasmin, Carol, Hanna Miranda, Sandy, toda essa galera, Andressa, toda essa galera aí, muito bom dia para vocês. Agora, essa primeira parte é o que eu queria mostrar para vocês, como o período regencial ele se comportou com essa divisão. Então, que fique claro para os senhores que o período regencial ele foi dividido em 2 fases. A fase do avanço liberal e a fase do regresso conservador. Agora, vamos lá. Mostrar aqui na fase do avanço liberal, nós tivemos aqui a regência dividida em 3 fases. Primeiro, quando Dom Pedro renunciou, em 7 de abril de 1831, houve uma urgência de uma formação de uma regência trina provisória, porque Dom Pedro II era uma criança de 5 anos. Então, se Dom Pedro II, que é o homem, filho homem, né, de Dom Pedro, era o legítimo herdeiro do trono, com 5 anos de idade, ele não poderia assumir. Só quando ele tivesse a sua maioridade. Então, isso era previsto na Constituição. Caso o herdeiro não pudesse assumir, seria montada uma regência de 3 governantes para, obviamente, assumir o poder até que o príncipe pudesse, obviamente, assumir o trono como maior de idade. Só um minuto. Então, queridos, a regência trina provisória, assim chamada, é montada porque no momento em que Dom Pedro ele vai renunciar ao poder, os deputados eles estavam em período de férias. Férias de deputados no Brasil, nessa época, eram 2 meses. Tá? E aí não tinha como se montar uma regência trina permanente imediatamente. Então foi montada uma regência trina provisória com o objetivo de organizar a regência trina permanente. É por isso que a regência trina provisória ela durou pouco mais de 2 meses, tá? Porque foi o tempo em que terminou as férias dos deputados, eles conseguiram retornar e aí essa regência trina provisória ela consegue organizar a permanente. Agora, tem um detalhe. Nesse período do avanço liberal, a regência trina permanente ela não conseguiu se manter permanente. Como eu disse para você ainda há pouco, o Diogo Feijó ele vai conseguir reformar a Constituição em 34, a partir da assinatura do ato adicional de 1834, e vai extinguir a regência trina e o Brasil passou a ser governado por um regente uno, que não por acaso foi o próprio Diogo Feijó, gente. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho uma regência trina permanente, que não foi permanente. Em 35, o Diogo Feijó assumiu o poder como regente uno e ficou até 1837, quando ele renunciou. Então,
os três primeiros, vamos dizer assim, momentos do avanço liberal ou da própria regência vão ser a regência trina provisória, substituída pela permanente, que vai ser substituída pela UNA. Então, eu vou ter aqui 3 fases dentro do período do avanço liberal. A provisória, a permanente e a regência UNA. Aí, quando termina a regência UNA do Diogo Feijó em 1877, nós vamos ter a segunda fase, conhecida como período do regresso conservador. E esse período do regresso conservador, nós vamos ter a regência UNA de Araújo Lima, em 1837, até o golpe da maioridade em 1840. É isso aí, galera. Vamos lá. Estão entendendo? Fala para mim. Está acompanhando aí? Tudo certo? Vamos lá? A Juliana me perguntando, professor, o que aconteceu com o poder moderador, já que não existia imperador? Muito bem, Juliana. Futura doutora Juliana. Doutora Juliana, quando ocorre o período regencial, pela ausência do imperador como governante, tá? O poder moderador, ele vai ser suspenso, ok? Porque o poder moderador, como eu disse para vocês, ele era um poder exclusivo do imperador. Como o imperador não estava governando, então os regentes não têm como assumir esse poder, tá bom? Então, o poder moderador, ele não vai ser retirado da Constituição. Não vai. Ele vai ser só suspenso, porque pela ausência do imperador no governo, não tem quem possa, obviamente, representar o poder moderador. Tá claro? Tudo bem? Aí, em 1840, com o retorno, na verdade, quando Dom Pedro II assumiu o trono, o poder moderador pôde, então, voltar ao cenário político. Ele deixa de ser suspenso e passa a vigorar, porque o imperador já está novamente aí, já temos o imperador governando o Brasil. Beleza? Tudo tranquilo, Juliana? A galera aí, tudo na paz do Senhor? Vamos além, então. Então, que fique claro, essas divisões são importantes, as divisões em períodos, são importantes para que você possa entender como as coisas, tá? Elas se organizaram dentro do período regencial. Ok, galera? Lucas, bom dia também. Vamos lá. Então, vamos lá, gente. Eu vou passar aqui e mostrar para você como ficou, então, essa divisão. O avanço liberal com 3 fases, tudo bem? Ok? E o regresso conservador com uma fase. Que fique muito bem organizado isso na cabeça de vocês, porque quando eu estiver citando regência trina provisória, permanente, a regência UNA de Feijó, você sabe que eu estou falando de avanço liberal. E quando aparecer uma questão que trate do conceito, do tema avanço liberal ou regresso conservador, você sabe agora do que a questão está falando e que momento político ela está, obviamente, trabalhando dentro do seu contexto. Está claro isso? Tudo bem, na paz do Senhor? Então vamos além. Olha aqui, ó. Eu tenho esse período regencial, uma coisa interessante para mostrar para vocês. Ó. Primeiro, esse período regencial, ele foi um período de governo provisório. A regência, ele é um governo provisório. O regente rege o poder na ausência do seu legítimo governante. Ok? Então, a regência na monarquia, ela é como se fosse na república. Assim. Deixa eu fazer uma comparação. O governo de um substituto. Tá? Um governo temporário. Um governo provisório. Ok? O regente na monarquia, ele é um governo provisório. Ok?
Muito bem. Então, ó, o período de um governo provisório até a maioridade de Dom Pedro II. Só que leve em consideração que a maioridade de Dom Pedro II ela foi antecipada, ok? Então, se a maioridade era 21 anos, o Dom Pedro II assumiu com 14. Beleza? Ele assumiu com 14. Então, por isso, esse período regencial, ele durou apenas 9 anos. Ele deveria ter durado um pouco mais, se a maioridade de Dom Pedro II fosse respeitada. Ok? Então, foi um período de governo provisório em que ele durou até a maioridade de Pedro II, sendo que essa maioridade foi antecipada e o Dom Pedro II assumiu com 14 anos de idade em 1840. Beleza? Ó, com a abdicação de Dom Pedro I, a Constituição brasileira previa a substituição pelo seu filho homem maior de idade. Só que ele não era maior de idade, então foi necessário estabelecer o período regencial. Tá claro? Vamos lá. Período de muitas revoltas nas províncias. Essas revoltas, vocês devem lembrar, eu posso até buscar aqui com vocês, ó. Quais foram essas revoltas? Quem lembra? Essas revoltas que aconteceram nas províncias do período regencial. Vamos colocar aí. Coloca aí no teu. Cabanagem. Muito bem, Juliana. Qual é a outra? Deixa eu lembrar se foram 5 revoltas. Sabe nada. É a revolta que a gente menos sabe. Sabe nada. Cadê? Malês. Muito bem, Iago. Cabanagem, sabe nada, malês, balaiada. Tem mais alguma? E a Revolução Farroupilha. Tá aí, olha, Carol. Ela resumiu, ó. Sabe nada, balaiada, cabanagem, farroupilha e malês. Muito bem, vamos lembrar então aqui, ó. A cabanagem acontece no Pará, em 1835 e 1840, na província do Pará. Lembrando que os estados brasileiros não eram chamados de estados, eles eram chamados de províncias, tá? E a província do Pará compreendia, hoje, o que são 4 estados brasileiros. A província do Pará era muito grande, tá? Compreendia o próprio estado do Pará, o estado do Amazonas, Roraima e compreendia o Amapá, tá bom? Então, todos esses 4 estados pertenciam à província do Pará, onde ocorreu a famigerada cabanagem. Além da cabanagem, nós tivemos, era grande, né? Era muito grande, a Guerra dos Farrapos, que acontece no Rio Grande do Sul e uma parte de Santa Catarina, né? Entre 1835 a 1845. Lembrando aos senhores que a Guerra dos Farrapos foi a mais longa guerra da história do Brasil. Ela durou 10 anos, essa Guerra dos Farrapos. Lembrando que a Guerra dos Farrapos foi uma guerra em que envolveu aí o preço do sal, o preço do charque, que obviamente revoltou os considerados estancieiros gaúchos. Daqui a pouco, logo a seguir, eu vou entrar em cada uma dessas revoltas e trabalhar com os senhores. Não cego nisso, só estou citando aqui. Revolta dos Malês, que acontece em janeiro de 1835 na Bahia, que foi um grupo de escravos islamizados que planejaram tomar o poder a partir da Carta Malê. Malê era os africanos islamizados e alfabetizados em árabe, e eles tentaram abolir a escravatura e instaurar na Bahia um Estado Islâmico. Não foi uma tarefa tão simples, eles não conseguiram, obviamente, seu objetivo. Mas essa revolta é uma das mais importantes revoltas de escravos na história do Brasil, que acontece em 1835 na Bahia. E a revolta da Sabinada, né? A revolta da Sabinada. Então, essa revolta da Sabinada, que acontece também na Bahia em 1837 a 38, leva o nome do médico Fernando Sabino, por isso ela tem esse nome de Sabinado. Sabino queria
queria instaurar na Bahia uma república provisória, até que Dom Pedro assumisse o seu trono. Tá? Seria uma república provisória. Não deu em nada, ele não consegue se manter, e aí, obviamente, vai ser debelada a revolta. E, por fim, essa revolta conhecida como Revolta da Balaiada, onde nós vamos ter, no Maranhão, artesãos que vão se revoltar com toda essa questão da cobrança abusiva de impostos, da miséria social, da própria escravidão, dentro desse contexto aí. Beleza, galera? Aí nós vamos ter a revolta da Balaiada. Por quê? Porque esses artesãos, eles construíam cestos de palha, que no Maranhão se chama balaio. E aí, os balaios eram artesãos que construíam balaios. Não sei se eu deixei claro. Na verdade, é a coisa, o autor pela obra. Não sei se é uma figura de linguagem isso. Mas é o autor pela obra. Os balaios são aqueles artesãos que constroem, que produzem balaios. Balaios são cestos de palhas, que acaba levando da coisa para a pessoa. Ficou claro isso, eu endoidei? Ficou claro isso? Ok. Então vamos lá. Beleza? Já acabou? Felipe, já acabou minha aula? Manda aí, manda aí. Então tá bom, eu continuo na próxima aula. Beleza? Então deixo aqui meu abraço para vocês. Na próxima aula a gente continua. Então, Felipe, você pode agora interromper essa gravação. Bom dia a todos. Até mais. Valeu.